Ação policial denominada Box, desencadeada pela Draco de Cruz Alta, visando o combate ao tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de uma célula criminosa com atuação na cidade, pertencente a uma organização criminosa que se concentra no Vale dos Sinos, com ramificações no interior do estado. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, 3 prisões preventivas e da ação ocorreu 2 prisões em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, uso restrito. Foi apreendido ainda também uma pistola calibre 45 e foram apreendidos diversos aparelhos de telefones celulares, aproximadamente R$5.000, uma porção de substância entorpecente, conhecida como cocaína, e balança de precisão. Participaram das diligências 64 policiais lotados nas delegacias de polícia, que compõem a 5ª Delegacia de Polícia Regional Cruz Alta, e ainda policiais das regiões de Juiz de Soledade. Após os trâmites legais, os presos foram recolhidos ao Presídio Estadual de Cruz Alta. Segundo o delegado de polícia Ricardo Drum Rodrigues, responsável pela Draco de Cruz Alta, as investigações têm continuidade com os procedimentos policiais instaurados para averiguar as condutas criminosas. Informação essa, então, que nos vem da Draco de Cruz Alta. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal também fez uma apreensão de 60 quilos de maconha na cidade de Cruz Alta em relação a essas últimas horas. Movimentada a área de segurança pública relacionada ao combate ao tráfico de drogas pela região. Olá, boa tarde, nos apresente aí a convidada de hoje, quem vem por aí. Muito bem, um abraço, são 12 horas, agora 18 minutos, meio-dia, 18 minutos para você ligado aqui, um ótimo almoço, né? Obrigado pela companhia de todos vocês, e a partir de agora a gente vai abrir espaço então para o nosso Tá na Mesa, aqui na programação, trazendo para você o destaque sempre da EPAGRE, do engenheiro agrônomo Elmar Conrad, e que fica aí junto a Serafim Fagundes, no centro aqui de Ibirubá, bem em frente ao Banco do Brasil. E olha só, Tá na Mesa de hoje, eu quero aqui agradecer, estamos recebendo aqui junto aos estúdios a nossa amiga Fabiana Zatti, empresária, né? Ela que é coach, né? Com mestrado em psicologia, é multitraining, né? Faz um trabalho muito legal nesse sentido, palestrante, enfim, são várias atividades, né? Até não sei se o dia com 24 horas é suficiente para ela, né? Mas enfim. E ela vem aqui para enriquecer nossa mente, né? Por coincidência, é isso mesmo. É um livro que a gente apresenta aqui, Enriqueça a Mente, o caminho para o seu crescimento, uma obra muito legal que ela vai contar em detalhes para a gente a partir de agora. Primeiro te agradecendo. Como vai, Fabiana? Tudo bem? Olá, Onei, tudo bem? Primeiramente, muitíssimo obrigada pelo convite. Um olá todo especial a todos os ouvintes da Rádio Ibirubá na nossa grande região. E a minha querida cidade de Colorado também, minha cidade natal, e a minha terra de Paquinhas, né? Paquinhas. Então, um abraço a todos, exatamente. De Paquinhas para o mundo, então? De Paquinhas para o mundo, isso mesmo. Que legal. E como é que estão os trabalhos aí? Certamente, finalzinho de ano aí, como é que foi o ano? Foi um ano desafiador, né? Mas um ano muito interessante também. Eu acho que esse ano nós tivemos situações bastante peculiares, decorrentes das questões políticas, econômicas, contextos sociais, né? Guerras, enfim, né? Várias coisas que tornaram o ano bastante desafiador. Mas eu sempre digo que as crises, elas aumentam o buraco da peneira. Ou seja, a gente tem que se qualificar, a gente tem que se aquilatar diante dos desafios que surgem na nossa vida, e são fatos. Tem anos mais favoráveis, né? Viemos de anos consecutivos bastante favoráveis em várias áreas. A agricultura, né, um pouquinho mais anterior, veio sofrendo com seca há alguns anos, né? Então, isso, e agora chuva demais. Agora chuva demais. Então, isso diz o quê, Ney? Que nós temos que lidar com os desafios que chegam. Tem alguns que a gente pode evitar, tem alguns que dependem das nossas escolhas, e tem outros que são maiores do que nós, né? Que são as questões circunstanciais, e nós temos que lidar com elas. Então, eu finalizo esse ano muito grata, muito feliz também,
com muitos projetos. O nome da minha empresa é Multitraining, por isso, porque eu gosto de atuar em áreas complementares, eu gosto de novos desafios, eu gosto de novos aprendizados, e estamos aí, né? Tem 24 horas, poderia ter mais, né? Mas a gente procura aproveitar ao máximo esse nosso tempo, que é finito, né? Então, não vamos desperdiçar com coisas que não fazem sentido, né? Eu tenho muito foco nisso. Que legal. Como é que surge essa obra, hein? Então, Enriqueça a mente. essa obra foi um grande presente, maravilhoso. Eu estou muito feliz com ela e muito surpresa também, e grata pela oportunidade. Eu sempre quis escrever livros, desde criança. Lá no interior de Paquinhas já era uma meta que eu tinha de vida. É a tua segunda obra, né? É a minha segunda obra, e em 1 ano ou 2 no máximo nós já vamos ter um outro livro, né? Então, hoje em dia as coisas são muito mais fáceis, né? A minha primeira obra foi publicada em 2015, numa das áreas que eu atuo, né? Que é a área de saúde ocupacional. Também por uma editora de São Paulo, que é a Editora Forte, uma editora reconhecida em todo o Brasil na área, né, de saúde ocupacional, de educação física. E esse é um livro que eu queria muito também ter um livro na área de inteligência emocional, na área de desenvolvimento humano, de autoconhecimento. E eu já vinha perseguindo essa meta, mas eu não tinha tido nenhuma ação efetiva para ir atrás, para escrever, enfim. E aí, no ano passado, eu e uma amiga, a Glácia Damiani, que somos amigas de infância, ela também conterrânea de Colorado, atualmente reside em Paranaguá, no Paraná. Nós conversamos e percebemos que tínhamos anseios comuns. Ela atuava na área corporativa como psicóloga organizacional, e eu queria ter mais uma opção, né? Eu atuo tanto no atendimento individualizado, com o coaching, né? Quanto nas empresas, na parte organizacional de desenvolvimento de pessoas, como consultoria na área da ergonomia, que é saúde ocupacional, palestras, treinamentos, prefeituras, entidades, empresas. E queria mais uma opção de trabalho, porque eu vejo que a pandemia trouxe muito isso, né? Que as coisas mudaram muito rápido, de uma hora para outra. Então, nós não temos a certeza que, às vezes, a gente almeja da segurança contínua, né? A segurança depende das nossas ações, mas a gente não pode contar com as coisas como fixas. Elas vão mudar. Isso é certo que elas vão mudar. A gente não sabe como, né? Tem coisas que acontecem independente da nossa vontade. E o digital era um projeto que eu estudo essa área desde 2014, então ano que vem vão fazer 10 anos, estudando em períodos com mais dedicação, em outros com menos, porque eu vejo que é o futuro, eu vejo que é uma tendência, né, passada aquela fase dos modismos, das coisas que, né, que talvez tenham um conteúdo mais raso, mais superficial. Hoje, a gente trabalha de forma remota, hoje a gente se comunica com pessoas de vários lugares, a gente entra em projetos, enfim, coisas que a tecnologia nos traz como algo muito maravilhoso, né? Que a gente não teria acesso se precisasse sempre estar presencialmente. Mas não tem o lado ruim, Fabiana? Tem, como tudo. Claro que tem. Tem o lado desafiador, né? Essa falta, parece que a gente cada vez está mais tá se distanciando. A falta de contato, que eu digo de contato de qualidade, né? Tudo é muito rápido, claro. Tudo é muito superficial, tudo é muito efêmero, né? Por isso que eu digo que a gente tem que saber escolher. Porque senão ela te rouba o tempo, te rouba o foco, te rouba a presença daquilo que importa e você nem se dá conta. Porque é você olhar para o celular, baixar os olhos e você já vai para um universo paralelo e nem escuta quem está ao seu lado. Sim, é um grande desafio. Mas, por outro lado, quanta coisa a gente pode aprender, quanto acesso à informação, a conhecimento, usar a pessoas... com inteligência. Exato. Volto a dizer, não é a tecnologia, a forma que a gente faz uso dela, mais uma vez. E aí nós iniciamos esse projeto, que foi até despretensioso lá em 2022.
A gente tinha vergonha de gravar os vídeos, mas vamos lá, né? Vamos botar a cara, porque a primeira coisa é o medo do julgamento, acha que a voz não é boa, acha que vai falar bobagem, acha que os outros não vão gostar. Esses medos que todos nós temos em algum nível. Mas aí a gente se desafiou lá no Instagram, né, a criar uma série chamada Série Diálogos, onde um dia eu gravava um vídeo falando sobre um tema relacionado a comportamento humano, a inteligência, a gestão emocional. Outro dia, né, a gente fazia 3 por semana. Então, eu fazia um, ela fazia o outro, dialogando com aquele e trazendo mais alguma coisa, aí eu fazia um terceiro. E a gente caminhou assim no ano de 2022, mas em 40 dias nós escrevemos um e-book de quase 50 páginas de conteúdo, né, com todas as outras atividades, mães, as duas, né, com filhas, criança, adolescente. Mas focamos e a gente conseguiu escrever um material de qualidade bastante significativa e iniciamos essa trajetória. E buscamos orientação, então nós tivemos a mentoria de uma pessoa incrível, que é o Diego Tonetti, nosso conterrâneo também, que está lá em Curitiba atualmente, que nos ajudou a ter clareza de que produto a gente poderia formatar para trazer para o ano de 23 como um produto mais consistente, mais estruturado. E aí nós chegamos ao conceito de que a gente criaria uma mentoria, chamada Mentoria Realize, e fizemos a divulgação desse material meio que de forma intuitiva, né, com o conhecimento que a gente tinha, e conseguimos reunir um grupo de pessoas e comercializar isso, enfim, e iniciamos lá em abril a nossa mentoria, que terminou na semana passada. Foram 32 encontros ao vivo, de 2 horas cada um, mais de 60 horas. E a gente publicava vídeos, né? Criamos um canal do YouTube, que temos hoje a mentoria do João Adolfo, né? Nos nossos canais do YouTube. Estamos engatinhando ainda, mas ele vai crescer muito. Já estamos, né, levando o autoconhecimento, levando informações pertinentes, né, de formas diferentes, por canais diferentes. E aí, um certo dia, no Instagram, recebemos uma mensagem de uma editora, a editora Chave Mestra, nos convidando para participar do projeto de um livro. E isso foi meados de junho deste ano. Primeiro pensamento é golpe, né? Tentativa de... que tem muito, né? A gente tem que estar muito atento, é muito fácil, né? Potencializou muito. Aí começamos a conversar com o Renan, né? Eu sou muito cautelosa e a Glácia também. Assim, a gente vai... né? Ligamos lá se existia a editora, se ele trabalhava lá, se tinha esse projeto, fomos pesquisar no site, enfim. E eu tinha uma viagem agendada com a minha família em julho para São Paulo, né? E aí, mesmo a gente fechou o projeto, né? Achamos interessante, mas eu ainda não tinha certeza se não era golpe. Porque existem empresas, você liga e às vezes você vai lá e elas são fictícias, né? Então, sobretudo nos grandes centros, e como eu já vivi muito tempo, a gente tem muito essa cautela. E aí, em julho, quando eu fui para lá, fomos todos lá na editora ver se ela existia, conversar, enfim. Lá estava. Lá estava, felizmente, né? E foi muito bom, foi muito interessante. E tinha uns 40, 50 dias para escrever um capítulo, né? Não é um capítulo longo, são 8 páginas, mas não é o tamanho, né? Você tem que entregar qualidade de uma forma muito sucinta, muito direta, muito objetiva, né? Em meio a todas as outras atividades, né? Mas foi bacana, foi bastante prazeroso escrever o capítulo, a editora nos deu todo o suporte, nos colocou em contato com pessoas de renome, com pessoas de admirável conhecimento, né? E nós tínhamos até final de agosto, então, para enviar esse material. E agora, dia 18 de novembro, foi o lançamento nacional desse livro, que está sendo um grande sucesso. Que legal. Aliás, aqui diz, inclusive, né, em um mundo em constante evolução, a busca pelo crescimento pessoal nunca foi tão relevante, né? E esse livro, então, ele nasceu da verdade de que a mente humana é uma fonte inesgotável de poder, criatividade e potencial.
fala isso no início aqui do prefácio, né? Escrito pelo CEO da editora, o Isso, Rogério o Vale. Rogério Vale, né? Isso, exatamente. Mas o entender isso, a nossa fonte inesgotável, a que ponto, até quanto a gente aproveita dessa fonte aí, hein? Aproveitamos muito pouco? Com certeza o potencial é muito maior do que é utilizado, né? E às vezes o potencial em si, ele não se reverte em resultados efetivos, né? Quantas pessoas você conhece ou nem com facilidade, com habilidades e competências que nem sempre conseguiram reverter isso em resultados concretos para a sua vida, para os seus relacionamentos familiares, para a sua carreira, para a sua vida financeira. Então, é muito fácil desperdiçar potencial. Mas nós temos uma carência muito grande de educação porque há um entendimento ainda no senso comum, de um modo geral, ainda bastante significativo, de que há uma bênção, de que há uma sorte. Claro que bênçãos existem e elas são bem-vindas, que a sorte existe e ela é bem-vinda, mas o que eu quero dizer, não é uma loteria que umas pessoas nascem com e outras não, que é algo disponível apenas para alguns poucos notáveis. Isso é importante desmistificar. Nós não temos, historicamente, ou é muito recente isso, uma educação para, né, o aprimoramento comportamental, a educação do comportamento, da inteligência emocional, de aprender como eu uso o potencial da minha mente. A gente vem de um repertório muito de tentativa e erro e de aprender pelo contexto, né? Então é isso. À medida que cada um vai desenvolvendo, ou vai desenvolvendo de forma muito intuitiva. Eu vou dar um exemplo. Um computador, tá? Eu não tenho conhecimentos de assistência técnica. Mas se eu for curiosa e gostar de mexer, a gente vai, esse cabo aqui, esse aqui tem para isso, eu vou lá, pesquiso na internet, eu vou aprendendo por mim mesma. E eu vou desenvolver uma certa habilidade. Mas se eu tiver alguém que me diga como fazer, eu encurto o tempo do aprendizado e eu aumento a eficiência do aprendizado. Te mostra o caminho. Te mostra o caminho e também me ajuda na atuação. Porque na hora de fazer, vão surgir dúvidas que não tinham como surgir na teoria, enquanto eu estava estudando, né? Mas se eu tenho aonde buscar, como é que faz isso? Né? Se eu tenho uma rede para consultar, se eu sei caminhos seguros para buscar orientação, o meu desenvolvimento vai ser muito mais eficiente, né? Com resultados efetivos, né? Então, a inteligência emocional, o desenvolvimento humano, o aprimoramento comportamental, ele é fruto de processos de aprendizado. Não é sorte, é intencional. Eu posso aprender de forma intencional, consciente, a usar os recursos da minha mente. Não é simples, não é no imediatismo, não é da noite para o dia. Comportamento não é algo que hoje eu tenho um padrão comportamental com vícios comportamentais, com reatividade, com impulsividade, seja de que área for, ou uma retração muito grande, e aí tem uma fórmula mágica que em poucos instantes, ou algo único e separado do resto que muda tudo isso. Não, isso não existe. Mas o conhecimento, a informação, eles servem de base para ir ampliando a nossa percepção. A nossa percepção mais ampliada, ela norteia as nossas escolhas. Então, eu vou tendo mais clareza sobre, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, e se eu pensar antes de agir, se eu conversar com outra pessoa, se eu perguntar, porque essa é a inteligência. A capacidade de ter informações, de aumentar o repertório de informações, de pensar sobre esse repertório e sobre o contexto que se apresenta e tomar decisões, analisar os resultados dessas decisões, validar algumas escolhas e ampliar ou mudar outras escolhas em direção daquilo que eu quero,
daquilo que é meu objetivo. Então, é sim possível, e aí eu não poderia te precisar quanto a gente pode usar desse potencial, mas eu posso te dizer que a gente Que sempre pode mais, que usa muito pouco, e mesmo quem já usa de forma significativa sempre pode melhorar. Então é um universo infinito que a gente sempre pode melhorar, mas a gente não vai saltar de um ponto para o outro sem viver a jornada, sem viver o processo. Sim. E esse processo, ele é permeado pelas nossas dificuldades, pelos desafios que a gente vive, né? Pelas escolhas que a gente faz, pelas oportunidades que a gente busca. Então, a decisão vai ser sempre nossa. Mas muitas vezes as pessoas não tomam decisões melhores por falta de referências melhores, por falta de foco, de clareza. E é muito fácil a gente se perder e se distrair no que é inócuo. O que é inócuo? É aquilo que não agrega, é aquilo que não te acrescenta. Então eu posso ficar um dia que toma tempo e não te traz nada. Seria interessante a gente também, deixa eu lhe questionar sobre nós comandamos a mente ou a mente nos comanda? Então, uma ótima pergunta, Carlos César. Nós podemos, em partes, comandar a nossa mente, mas isso é fruto de treino, de prática, de uma atitude intencional. Do contrário, é a mente que nos comanda. Então, quando eu não me desenvolvo, quando eu não crio recursos de inteligência, de gestão emocional, de autoconsciência, de autopercepção, de autoconhecimento, eu sou refém da minha mente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que ela não quer falar alguma coisa que ela pensou, mas a emoção, movido pela raiva, ela fala. No âmago dela, ela não queria falar daquele jeito, mas como ela está com raiva, ela fala. E depois que a raiva passa, ela se arrepende. Quem que assumiu o controle? Foi a consciência da pessoa ou foi a emoção? Qual a diferença em relação a isso, a personalidade, a dupla personalidade? Uma mente bem comandada, ela pode ter uma dupla personalidade ou isso não existe? Existem questões patológicas, né? Que aí a gente entra numa outra esfera. É um universo muito amplo. É bem diferente da inteligência emocional. Sim, bem diferente. E mesmo uma pessoa acometida por uma patologia, ela pode ter inteligência emocional, ela pode tratar aquela patologia, mas aprender a lidar e desenvolver inteligência para ter o máximo de qualidade de vida, de controle de capacidade, sobre isso, né? Mas tem uma coisa que é importante ressaltar, Carlos César, é sempre diferente de uma pessoa para outra. Nunca vai ser igual, pode ser parecido, podemos ter coisas comuns, mas não vai ser igual. Então, como cada indivíduo reage, como cada indivíduo aprende, é único. E aí também está a grande riqueza da diversidade, da pluralidade, da complementariedade, certo? Certo. Então, questões patológicas, que não é o meu universo de atuação, elas precisam ser devidamente tratadas, acompanhadas por profissionais qualificados. Mas certamente, tratando a inteligência emocional, mostrará avanço Sim. em relação a isso. Isso é uma coisa muito importante, porque eu sou uma educadora, minha origem é a educação. Eu trabalho com educação para o comportamento. Então, acontece muitas vezes de profissionais da área médica, quando tem um paciente com um diagnóstico, seja de ansiedade ou algum transtorno, esse profissional trata a questão patológica, medicamentosa e muitas vezes me encaminha para tratar a questão da educação do comportamento. E isso é muito interessante, porque o remédio, né? Ele tem um efeito sobre algumas questões, né? Questões hormonais, questões fisiológicas do funcionamento, níveis, taxas, né? De algumas substâncias, sejam elas, né, cerebrais, enfim, funcionamento fisiológico do nosso organismo, que são necessárias, extremamente necessárias, dependendo da situação, né? E em tipo, em dose, em continuidade, tempo de uso, tempo de tratamento. Isso é uma coisa. Aprender a lidar com as emoções não vai ter nenhum remédio que você tome que te ensine
a lidar. Pode te deixar mais calmo, né? Enquanto você estiver fazendo uso, de repente tá mais controlado. Mas se você não aprender a lidar com o que você sente, você vai ser refém daquela medicação. Então, a educação é o quê? É você aprender. Aprender a identificar o que você está sentindo. Eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou com receio, né? Ou eu estou feliz. O que faz sentido para mim? É aprender a olhar, aprender a interpretar. Nós temos uma geração de autistas. Sim. E, logicamente, que nós estamos aqui em relação a essa situação que, obrigatoriamente, tem que ter um acompanhamento de um profissional específico em relação a essa área. Mas o autista, a inteligência emocional dele como é? Eu volto a dizer que depende do caso, né? Não é uma área de estudo meu, o autismo, né? Mas a inteligência emocional, ela pode existe. ser tratada em relação à questão do autismo? Ela existe para todas as pessoas em níveis diferentes. E todas as pessoas têm capacidade de aprendizado em níveis diferentes. Então, a gente não pode rotular, na minha percepção, e dizer que não vai ter, ou que vai ter num comparativo com uma outra pessoa. Mas não existe um estudo específico ainda não sobre que a situação? Eu tenha conhecimento. Mas seria interessante, não é mesmo? Sim, muito interessante. Muito interessante, até pelo aumento Isso. de casos que vem ocorrendo, né? Exatamente. Seria extremamente interessante isso. Outra questão, quando a senhora se refere à questão da inteligência emocional. Isso através de uma leitura ou há exercícios práticos para mim trabalhar a minha inteligência emocional? Com certeza há muitos exercícios práticos para eu trabalhar a minha inteligência emocional. Então eu volto na questão de que tem algumas habilidades, capacidades, competências que nós desenvolvemos de forma nata, de forma espontânea. Então, por exemplo, quantas pessoas vocês conhecem que a trajetória de vida delas já foi empreendedora desde criança? Pela curiosidade, pelo jeito de brincar, e eu vou vender bala, eu vou vender alguma coisa. Então, era da personalidade esse perfil mais proativo, mais protagonista, de assumir uma liderança. Só para incrementar o que a senhora fala. Ontem entrevistei o Lando Canitz, prefeito por duas vezes aqui em Birubá, e eu questionei o que é uma saudade. Ele disse que com 4 anos ele já realizava discursos. Então. Ele já discursava, o avô dele dizia, olha, vai ser político. 4 anos já numa situação de imposição através do discurso. Então, né, o seu Orlando já tinha isso na veia dele. E era um gosto, era algo natural, era algo nato, certo? Mas isso não significa que uma pessoa que não tinha isso como de forma espontânea não possa aprender. Eu volto a dizer, não significa que vai ter a mesma performance, porque quando está no perfil... Eu acho que daí a gente vem a gente pode citar como exemplo, vamos para o esporte, o Pelé, né? A gente dizer, uma não, genialidade. treina que você vai chegar ao Pelé. Não, também não, né? Nós temos que tratar sempre a individualidade. Como é que se faz um Pelé, como é que se faz um Maradona, como é que se faz um Ronaldinho Gaúcho? Tudo bem, mas ele nasce Pelé ou se faz Pelé? As duas coisas. As duas coisas. Por quê? Tem coisas que é da genialidade da pessoa que a gente não consegue explicar. Mas será que quantas pessoas com potenciais de genialidade, porque não tiveram estruturação, orientação, treino, né? Toda a estrutura que não é só o treino físico, tático, técnico, tem orientação. Bem isso. Né? Se perderam, perderam esses pelo talentos se perderam. Isso é verdade. Né? Outras pessoas que, caso do Cafu, por exemplo, falando de futebol, que foi reprovado, né? 10, 12 vezes, né? Exatamente, e pela persistência se tornou quem se tornou. Exatamente. Então tem as duas coisas. A genialidade, a habilidade nata, a gente não escolhe. Ela vem com a gente. Mas tudo bem, se nascer um Pelé, por exemplo, em um país onde ninguém fala de futebol, ninguém joga futebol, é inexistente a prática do futebol, ele vai se tornar um Pelé, aquela habilidade vai aflorar nele ou ela vai estar ali sepultada, adormecida? Vai depender das circunstâncias, né? Porque
às vezes a pessoa não tem aquilo no contexto, mas tem uma pessoa que enxerga aquilo e que leva ela de alguma forma questões de destino, mas de sorte, ela pode ficar acaso, invisível também. mas ela pode ficar à mercê, à margem, e isso nunca de fato se reverter numa potencialidade. Quantas pessoas vocês conhecem que tinham notas excepcionais na escola e que não conseguiram se estabelecer na vida, se apropriar, ter autoconfiança, desenvolver um trabalho que elas conseguissem, né, a prosperar em todas as áreas, né, tanto em excelência quanto mostra menos do que sabe. Então são as duas coisas. Por quê? O nascer com isso a gente não escolhe. A gente nasce. Aonde a gente nasce, com que características, né? Partindo do princípio existencial do lado de cá, pelo menos, né? Mas depois a gente pode, mas eu sofri um trauma, mas eu não tinha condições, mas eu nasci lá no interior, mas essas mesmas pessoas que nasceram em situações desafiadoras, e aí eu trago o Geraldo Rufino, por exemplo. Verdade. Foram as escolhas dele, a forma como ele olhou a vida, a referência que ele teve da mãe dele, por exemplo. E eu gosto muito de empreendedorismo e acompanhar cases, né? Se você vai olhar a história de muitos deles, independente da origem, foi a atitude que fez a grande diferença. A escolha diante das adversidades, a capacidade de compor com outras pessoas, porque às vezes a pessoa tem um faro para o negócio, um tino para o negócio, e a gente pode ver até por vários empresários aqui de Ibirubá, e tem uma inteligência de trazer outras pessoas, porque ninguém faz um grande negócio sozinho. Então eu vou ter que ter habilidade relacional, eu vou ter que ter argumento, eu vou ter que saber lidar com pressão, eu vou ter que saber lidar com adversidades, eu vou ter que saber vender, eu vou ter que saber, né, estruturar processos, independente do modelo de negócio, independente se eu sou um profissional liberal que não se relaciona, que não comunica o que faz, que não trata bem as pessoas, por exemplo, ou até trata, mas é muito fechado, acaba se limitando. Mas falando tecnicamente dessa forma, existe o destino? A nossa vida já está escrita, ou a gente vai realmente, tecnicamente escrevendo? Ou nós já nascemos para seguir determinado caminho? Fabiano, assim vai ser. Você responde já já. Eu só quero atualizar aqui para o pessoal que está mandando um abraço aqui para ti. Ai, o Adriano BC. Muito sucesso, Fábio. Tu és merecedora. Obrigada, a Mara Adriano. Regina Ferrari, show, parabéns. Mara, um abração para ti, obrigada. A Luísa da Mota também, pensa em uma pessoa com luz, é a Fábio. Opa. Oi, Luísa, muito obrigada, um abração para ti. A Luísa lá da Pavi, né? Isso. A Mara lá da 15, o Adriano, eu acho que é o Adriano Crestani, lá de Colorado, se não estiver enganada. É BC, ele coloca aqui. Adriano BC, mas deve ser, né? Olha aí. É ele mesmo. É ele, então tá bom. Quem mais aqui? Andressa Bender, fisioterapeuta, né? Pessoa iluminada, sucesso. Andressa, um abração pra ti. Legal. As pessoas interagindo aqui, quem mais? Aime Rodrigues da Silva, parabéns, Fábio, sucesso para você. Aimee? Isso, a Ica. Márcio Neves, meu camisa Márcio, 10. Bacana, um abraço, Sucesso Márcio. sempre, Fábio. A Muito Graciele obrigada. Corte também, que é Oi, esposa Graci. aqui do Márcio, Sim, pessoa iluminada e profissional maravilhosa. Beijos. Isso. Abraço, Graci. Obrigada pelo carinho e pelo prestígio de vocês. Lembras da pergunta? Então, vamos mente tá boa, recapitular ela, né? Por gentileza, fale ela novamente. Eu questionava em relação a gente nasce com destino Tá. ou, Sim. ou tecnicamente a inteligência artificial, intelectual, perdão, é o que nos leva a isso. O nosso livro já está escrito. Eu penso que eu daria uma resposta há 8 anos atrás, 8 não, 5 anos e pouquinho atrás, eu diria de forma convicta que a gente traça o nosso destino. Eu aprendi com uma experiência de vida que eu tive, que foi o que me fez voltar para o Rio Grande do Sul. Eu morava em Ribeirão Preto, São Paulo, e eu vim para cá em julho de 2018 para o batizado da minha sobrinha. E as pessoas sempre perguntavam, você volta? E eu dizia que não.
E a minha filha ficou doente, ela teve uma infecção bacteriana, assim, eu levei ela para a escola antes das 7 da manhã, que era o horário que iniciava a aula, e 9 horas da manhã eu estava num pronto atendimento no hospital lá em Ribeirão Preto, minha filha numa cadeira de rodas entrando na emergência. E aquela vivência, bactéria é algo muito desafiador e às vezes ela leva a óbito em poucas horas, né? E aquela vivência, naquele momento, eu tomei a decisão que eu ia voltar para o Sul. Que se eu não estivesse lá em Ribeirão Preto, que era muito provável eu não atender o telefone por conta das demandas profissionais, né? Se você está num treinamento, se você está em uma empresa, você não consegue ficar atendendo, e por não ter a estrutura familiar, né? O pai dela morava em Uberlândia, mora em Uberlândia, né? Não tinha outra pessoa, porque eu não tinha uma rede familiar lá, uma rede de amigos a esse ponto de poder receber uma ligação de emergência. E naquele momento eu me curvei diante da vida e eu entendi que a vida é maior do que eu. Que tem coisas, Carlos César e Onei, que eu não tenho poder de decisão, que tem Controle coisas nenhum. que são maiores do que eu. Eu tinha uma força, mas também era uma arrogância, no sentido de que eu controlo a vida. Essa experiência me mostrou que até certo ponto você controla a vida, mas não é tudo. Tem coisas que vão além de você, e eu acho que isso é sabedoria. E lá eu decidi voltar para o interior de Colorado, para Paquinhas, para casa dos meus pais, porque eu não poderia colocar minha carreira, os meus projetos profissionais à frente da segurança da minha filha. Né? Interessante. Então, naquele momento, eu acho que eu fui tomada por uma sabedoria e por uma humildade de dizer, se eu não tiver mais como retomar minha carreira, isso é menos importante do que a segurança da minha filha. Tá? E isso, hoje eu entendo que são critérios de escolha, que são valores, mas que é necessário também. Eu não posso me achar uma mulher maravilha, uma super-heroína, que eu posso tudo, porque isso também Esses é heróis perigoso. não existem, Não né? existe. Não existe. E isso é nocivo. É Uma fantasia. pessoa com excesso de autoconfiança, ela se torna É. autodestrutiva, tóxica. Tem um ponto, tá? Mas aí aonde que a gente assume as rédeas da vida e assume, digamos, o protagonismo, a vanguarda na tua vida? O fato de voltar para o interior de Colorado, para minha origem, para a casa dos meus pais, deixar todos os meus projetos profissionais, encerrar minha sociedade, a empresa que eu tinha em Ribeirão Preto. Naquele momento eu não poderia imaginar que eu continuaria, né? Continuaria trabalhando quase que daquele jeito, ou até de um jeito melhor, né? Você reinventou. Exatamente. Aí que vem, né, o protagonismo. Se você faz esse movimento e se acha uma vítima da vida, das circunstâncias, começa a ter pena de você, achar que não tem alternativas, você vai sucumbir. E aí vão se fechar as possibilidades. Mas eu voltei... A dor não é o fim, né? A dor não é o fim. A dor é o momento. Pode ser o começo Pode de uma ser nova... um começo de um novo ciclo, uma grande professora, inclusive, né? E pode te dar... Porque a dor é onde a gente mais aprende. Aprende a entender o que tem valor de verdade, aprende que a gente tem uma capacidade maior do que a gente imagina, que a gente tem uma condição que vai muito além, né? A dor faz parte da vida. E aí eu trago a Monja Coen, que ela tem um livro que é o seguinte, né? Que a dor é inevitável. Vai acontecer na nossa vida, querendo a gente ou não. Às vezes decorrente de escolhas equivocadas nossas, às vezes de coisas que são circunstâncias da vida que são maiores do que nós. Agora, o sofrimento ele é opcional. O que é isso? Eu prolongar a dor, ela vai ter um tempo, mas ela cura, ela sara. Ou eu transformo ela num aprendizado e esse aprendizado passa a ser algo bom.
Agora, o sofrimento eu posso arrastar a vida inteira e por conta de uma demissão, de uma frustração, a pessoa nunca mais retoma a vida. De uma perda, que eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Mas desistir da vida é tão mais difícil, né? Desistir de você mesmo é tão mais difícil. Então, respondendo à tua pergunta, Carlos César, tem coisas que hoje são da vida, né? Esse livro, por exemplo, eu não fui atrás dele. Ele veio até mim, mas eu fiz o quê? Eu mostrei o meu trabalho, eu não sabia quem estava vendo. Sim. Eu botei a cara, né? E comecei a divulgar, né? Uma é você ter o compromisso de não interessa para quem e para a quantidade de público, faça o teu bem feito, né? Faça o teu trabalho bem feito, porque aquilo que você é o teu cartão de visitas em qualquer lugar. Em absolutamente qualquer lugar. Você pode ir para o outro lado do mundo. A Liamara Ferrari está te mandando um abraço. Parabéns, amiga. Oi, Lia, tudo bem? Fabiano, construir uma situação, né? A gente vê muito isso numa empresa que ela fabrica lá, sei lá, qualquer produto, né? Tem uma escala lá, né? E aí a gente vê aquelas pessoas fazendo uma função. Pode ser de fechar caixa, fechar caixa. Essas pessoas, elas estão fadadas a se limitar, né? Porque se eu só fecho caixa, só aquele tipo de caixa. É rotina, né? E eu sou muito resistente a aprender a abrir caixa, aprender a montar caixa, aprender a fazer rebarba de caixa, aprender a embalar, aprender a despachar. Eu me restrinjo, por quê? Se surgiu uma automação, por exemplo, e agora tem uma máquina que fecha a caixa, e eu não sei outras coisas, e eu não sou muito aberta a aprender, eu não sou muito flexível, eu tenho medo, eu acho que é difícil, eu acho que eu não vou conseguir, né? Eu vou me limitar. Agora, se trabalhando na mesma função de fechar a caixa, né? Tem a outra pessoa que ela fecha a caixa, mas ela é curiosa, ela é interessada, ela não está pensando só em receber o seu salário no fim do mês e pagar as contas e acabou. Ela está interessada em aprender. E aí, a outra pessoa que abre as caixas, por exemplo, está precisando de ajuda, ela vai lá e começa a ajudar e começa a pedir, como é que faz isso? Como é que bota? Como é que... né? E ela começa a aprender. Esse interesse dela vai fazer tanto com que ela aprenda aquilo que ela não sabe, né? Eu não sei mexer no computador, mas se eu me interessar, começar a fuçar, começar a pedir, eu vou aprender. Em ritmos diferentes, de jeitos diferentes. De repente eu faço um curso, né? Eu faço um curso no contraturno de trabalho, porque eu posso escolher chegar em casa e deitar no sofá, ou ficar no celular, ou de repente eu vou... Às vezes é de graça, as pessoas não querem fazer. É o interesse. E aí ela aprendeu a abrir, a fechar, a embalar, a montar, enfim. Se precisar demitir numa crise, você demite quem? Quem é polivalente ou aquele que só quer fazer uma coisa, isso não é meu trabalho? Mas eu acho que entra também o empreendedor, né? Ele podia também trabalhar com essa situação interna, né? A Fabiane ela vai, sei lá, vai ficar 15 dias só fechando a caixa, mas daqui a pouco ela vai para outro setor que vai abrir a caixa. Mas e de um modo geral, as empresas para se manterem... claro que tem muito que evoluir nesse sentido, mas elas precisam disso. Elas criam... Elas vão ter um ganho, né? Elas vão ter um ganho, sim, mas de um modo geral são abertas para isso. Por quê? Às vezes tem mais demanda numa coisa, às vezes tem mais demanda na outra. É preciso ter a versatilidade. É preciso se adaptar. E tem muita gente que já tem isso e já quer e já se interessa e se envolve. E tem outras pessoas que não. Que dizem, mas eu não fui contratado para isso. Eu não quero. Então tem os dois lados, sabe? Eu acho que o empreendedor, de um modo geral, algum nível ele tem porque ele não sustenta uma empresa se ele não tiver essa adaptação. Porque um negócio depende de várias frentes. Então você tem que ter produto, você tem que comprar bem, você tem que vender, você tem que, né, administrar. Então, de um modo geral, eu acho que as empresas estão fazendo, e eu particularmente presto serviço para empresas aqui de Birubá que têm uma visão muito diferenciada, às vezes, de empresas de grandes centros. Então, a nossa região está de parabéns, sim.
Falo não só de ambientes corporativos, mas secretarias de educação. E aí vou citar o exemplo da Secretaria de Educação da minha cidade, de Colorado, que a gente vem fazendo um trabalho já desde que eu voltei, com professores, com a equipe mesmo da secretaria, que contratou, por exemplo, o programa lá do Instituto Augusto Cury, assim como Ibirubá, que também tem. Recentemente a Camila esteve aqui em Ibirubá e eu tive o privilégio de conhecê-la e trabalhar com ela lá em Ribeirão e reencontrá-la aqui em Ibirubá. Então, de um modo geral, a nossa região tem muitas riquezas e, sobretudo, riquezas de visão, a riqueza da vontade, a riqueza do trabalho, né? Então, tem muita coisa boa. E sempre pode melhorar ainda mais. E assim como pessoas que, de repente, acham que isso está muito distante delas, que não é para elas, que é difícil, desmistificar essa visão. A senhora tem notado um choque de gerações entre uma geração que dizia, olha, eu faço tudo, e uma geração que chega agora, nessa situação que anteriormente que foi falado, de delimitar, olha, eu fui contratado para isso, eu faço única e exclusivamente isso, não saio dessa situação. É uma geração que se impõe dessa forma. De outra geração que, olha, se precisar, estou fazendo. A senhora tem notado esse choque de gerações? Ele existe, né? E o choque, assim como o encontro de gerações, existem as duas coisas. Eu não sou radical nos meus posicionamentos, porque eu acho que a gente tem que olhar de forma sistêmica. Hoje, a garotada que chega no mercado de trabalho, eles são muito mais exigentes quanto aos benefícios para eles. Coisas que outras gerações não têm nem coragem de falar, eles falam. Com 15 dias de trabalho, às vezes a pessoa também diz que não quer mais e vai embora, não está nem aí. Sim. Né? Isso é bom e é ruim. É bom no sentido de que é importante que a gente aprenda também a ter posicionamento, a ser exigente nas nossas escolhas, né? São inteligentíssimos, têm uma facilidade tremenda de aprender em muita coisa, né? Um conhecimento, sobretudo, em tecnologia, em uso de recursos tecnológicos que ultrapassa o nosso em léguas, né? Por outro lado, eu não posso achar que eu só vou exigir da vida. Eu também vou ter que dar, eu também vou ter que entregar, também vou ter que agregar valor, eu também vou ter que ter disciplina, porque a vida não vai vir para mim e me servir. Eu vou ter que buscar, eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que compor, eu vou ter que aprender outras coisas. Para fazer só o que eu quero, eu vou ter que caminhar muito e olhe lá. A vida não é fazer só o que a gente quer, é fazer o que precisa. Mas começar a ter clareza também, aí eu vou lá para o outro ponto. Se eu fizer tudo o que precisa ser feito sem foco, eu vou trabalhar muito com pouco resultado. Esse também é um outro ponto. Então, eu vou fazer o que precisa dentro daquilo que é um foco para mim. E aí, para isso, eu digo sim. Para isso, eu vou ter que dizer não, porque senão não vai ter tempo. Mas em que momento, Fábio, qual é o momento melhor justamente de tentar mudar a história e o caminho dessa pessoa? É lá como criança, e a gente fala de pai e de mãe, né, que tem que sair dali lá a instrução, né, e diz, olha, é assim, né, que funciona a vida lá fora. Ou eu consigo realmente reverter lá aquele jovem com 18, com 20, tem idade para isso, ou o caminho vai ficando cada vez mais difícil? Caminho único não tem. Dizer que porque não teve uma boa base familiar, não teve um bom início de vida, que está fadado ao fracasso, também não dá para determinar. É claro que o lugar onde a gente nasce, a família onde a gente cresce, as referências que se tem lá na infância, elas são extremamente importantes e determinantes em muitos níveis. A base forte. É a base forte, sim. Porém, e uma pessoa que nasceu numa família com sérios problemas, desestruturada, com violência, seja ela física, seja ela emocional, né, com falta de estrutura, né, de afeto, de amor, né, que tem muito, que aliás é a grande maioria. Essa pessoa não vai ter oportunidade de mudar a rota da vida dela se ela assim o escolher? Não. Ela tem condições de mudar se ela buscar
boas referências. Então, o mais importante não é o que nos aconteceu, porque tem coisas que foram frutos de equívocos nossos e eles também são importantes para o próprio processo de aprendizado. Quanta coisa hoje a gente sabe porque errou. Eu não estou dizendo que é bom errar, eu estou dizendo que a gente vai errar. É? Sempre que a gente se desafia a algo novo, ou às vezes mesmo em coisas que a gente sabe. No trivial, às vezes acontece. Exato, nós somos falhos. E, inclusive, tem um capítulo do livro que é sobre isso, que é da Fernanda, lá do Paraná. E ela fala, a gente vai errar e tudo bem, mas tudo bem não no sentido conformista de, errei, né? Errei. Reconheça o erro e aprenda com ele e se torne melhor. Use ele como repertório de aprendizado. Aí a gente não se limita no erro, mas também não é negligente achar que o erro foi maior do que eu e eu vou continuar repetindo ele como se eu não tivesse nada por fazer. Então, independente daquilo que acontece conosco, a forma como a gente lida com isso, né, é determinante para a nossa vida. Tem, inclusive, o capítulo... Essa é a Fernanda. Tem, inclusive, uma outra pessoa que fala sobre uso de drogas no livro, que é a minha xará, a Fábio, e ela mudou isso na vida dela. Tem uma pessoa que fala sobre ter sido vítima de abuso sexual na infância, né? Eu não sei se ela fala isso no capítulo, porque eu não cheguei lá, mas ela falou isso ao vivo, né? Então eu não vou citar o nome dela, porque eu não sei se ela fala no livro, mas ela falou, e para chegar nesse ponto de dizer, eu tinha tudo para ser um fracasso. Eu vivi anos da minha vida com depressão, me sentindo mal comigo mesma, de algo que aconteceu dos 5 aos 8 anos, não tinha estrutura para entender aquilo. A estrutura familiar, às vezes a própria família não sabe como lidar, ou às vezes está dentro da própria família, né? Então é muito complexo e desafiador. Mas entender que isso não precisa... E ela fala aqui, né? Se alguém me perguntasse quais eram os meus sonhos, eu não saberia falar. Isso a Fernanda, né? Interessante, então, né? Mas entender que apesar disso eu posso aprender a lidar com isso e reverter isso em força, apesar disso eu superei, apesar disso, né, eu aprendi o meu valor, eu tive pessoas que me ajudaram, né, tive pessoas que me estenderam a mão, né, então eu acredito muito nisso, que a base familiar, gente, ela é fundamental. O tempo de qualidade com os nossos filhos, não há nada mais precioso que a gente possa dar para os filhos do que a nossa atenção e do que o nosso exemplo. Tem mais pessoas querendo ajudar ou mais pessoas querendo ser ajudadas? Eu acho que hoje já tem bastante gente querendo ajudar. E eu acho que tem um universo infinito de pessoas precisando de ajuda e muitas querendo ajuda. Já desmistificando de que buscar ajuda, e aí tem vários caminhos, e por isso o digital. Porque o alcance é muito maior. Tem a ínfima maioria das pessoas vão receber isso de forma gratuita. Esse nosso bate-papo pode estar iluminando alguém agora, com certeza. E é esse o papel educativo. Mas tem outras pessoas que vão se dispor a pagar para ter uma orientação mais específica nos seus diferentes formatos. A senhora citou anteriormente o João da João Financeira. Sim. Ele é um exemplo disso, de uma reformulação, de algo que ele foi, bom, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. E foi lá e vence. Numa época, digamos assim, que uma era digital para nós era só mato, né? Ele foi um desbravador em relação a isso. Isso é um bom exemplo agora, equiparando na questão da evolução digital, das mídias digitais, de uma inteligência. Então, eu conheci o João esse ano. Eu não conhecia, apesar, né, de ser aqui da região, mas eu não conhecia. E quando eu comecei a perceber e ver o tamanho que tinha, eu pensei, opa, né? Deixa eu ouvir, porque é uma coisa que eu acho muito importante. Eu sempre quero aprender com quem sabe aquilo que eu ainda não sei, né? Eu quero buscar na fonte, eu quero buscar quem já faz aquilo que eu ainda não sei e aprender com essa pessoa. Ou seja, vamos viver aprendendo, né? Vamos viver e aprender, né? Então, eu entrei em contato com o João e pedi, né,
como a gente poderia ter a orientação dele para adentrar ao universo do YouTube, que é onde ele tem um brilhantismo fantástico, né? E sim, aprendi e aprendo muito com ele no sentido de uma visão visionária, né? Que às vezes a gente se limita, acha que está longe, que está distante, que não sei fazer. Você tem que se blindar a muita crítica, porque quanto mais visibilidade a gente tem, a gente vai estar à mercê de críticas e faz parte. Porque ela vem de tudo que é jeito, ela vem de tudo que é jeito. Você tem que confiar naquilo que você acredita, porque cada um vai fazer o seu negócio do jeito que acredita. Porque eu preciso ter essa força, né? E isso, muitas vezes, a gente vai ser questionado, vai ser, né? Então, assim, o João tem um brilhantismo e está chegando em lugares inimagináveis até pouco tempo atrás. Isso diz pra gente o quê? É possível, né? Claro. Então, o exemplo dele exatamente, é possível. O sucesso do outro não precisa me intimidar ou me diminuir. O sucesso do outro pode me inspirar a pensar, eu também posso fazer. O que eu preciso aprender? Porque querer, a grande maioria das pessoas querem, mas fazer o caminho, percorrer... Porque eu quero, mano, cai no meu colo, né? Não vai acontecer. Sucesso e fracasso andam de mãos dadas. Andam muito próximos, eu não sei dizer se eles estão de mãos dadas, mas se você está vivendo um momento de fracasso, você vai ter que aprender com ele. Vai ter que se fortalecer com ele. Se você está vivendo um momento de sucesso, né? E não é sucesso em tudo, a gente tem sucesso numa área mais, na outra menos, é cíclico. Você vai ter que manter a humildade e aprender com esse sucesso, porque ele vai passar também. Então eu gosto muito de uma frase do Chico Xavier que diz: tudo passa. Se você estiver vivendo um bom momento, aproveite, faça bom uso disso. Lembra que ele vai passar, então não tenha nenhuma momentos atitude. difíceis passam, a alegria passa, a tristeza Isso, passa, né? Vou torrar toda a grana, porque agora não sei o que vai passar. Assim como a dificuldade. A gente, quando entra nela, pensa, eu vou aprender, eu vou me superar, eu vou buscar ajuda, né? E ela passa também. Agora há pouco a gente falou, né, desse nosso bate-papo, ele já pode trazer, digamos, pessoas que estejam precisando desse empurrãozinho, né? O exemplo aqui é a dona Nilve Palocci, que ela coloca aqui: parabéns à rádio por trazer uma criatura com um tema tão atual, né? Não a conheço, mas já me identifiquei com a sua humildade e simplicidade. A Nilve aqui a gente tem como também uma batalhadora. Ela é agricultora, é do agro, mas com potencial Nilve, assim extremo. Tu chegando lá na propriedade dela, não tem o que ela não faça. Ela, qualquer tipo de tarefa hoje ela faz com as máquinas, como dona de casa, enfim, produtora, é espetacular. Um abraço, é Nilve? Nilve Palocci. Nilve Palocci, um abraço para você. E eu falo muito do interior justamente por isso. Porque, e até antes de encerrar o programa, eu quero mandar um abraço para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para minha filha e para o meu noivo, Miguelito, que são a minha rede de apoio para que a gente possa construir juntos tudo isso. E esse contraponto também, eu gosto muito do interior, eu tenho... eu atuo lá também, não tem problema nenhum, tenho projetos lá também, eu olho tudo como oportunidade. E para mim, hoje, eu gosto muito disso, eu procuro ter a mesma satisfação, tá lá em Paquinhas. Eu sou da diretoria da comunidade lá de Paquinhas, a gente está organizando uma festa dos 70 anos, que vai acontecer agora em janeiro. Estamos resgatando memórias da nossa comunidade. Era o nome do time lá de Paquinhas? Era o Canário de Paquinhas, exatamente, né? Então, fazendo um levantamento de fotos, conversando com as pessoas, né? Isso de forma conjunta. Então, esse resgate. E eu tenho a mesma satisfação e vontade, tipo, estava lá em São Paulo, lá em Alphaville, na editora, com todos os coautores. Eu adoro esse universo, sabe? Eu adoro aprender, adoro estar em lugares que tenham pessoas de altíssima performance, de aprender com elas, e me sinto muito à vontade em transitar nos dois universos. Então, hoje,
O campo, hoje as cidades menores, por conta da tecnologia, encurtou muito a distância. Sim. Né? Não é uma coisa restrita aos grandes centros. Então, em todo lugar, vai ter as coisas boas e as coisas desafiadoras. Em todas as situações da nossa vida, vai ter as coisas boas e as coisas desafiadoras. Às vezes as pessoas me dizem, meu problema é dinheiro. E eu digo, não é dinheiro. O dinheiro é algo maravilhoso e ele provê, ele nos traz recursos, mas a tua vida financeira é fruto das tuas escolhas. Não adianta achar que vai lá, salva a pátria, entrou um aporte, conseguiu, sei lá eu como, né? Um tempo depois vai estar na mesma situação se ela não mudar a sua relação com isso. Como ela administra, em que ela escolhe, né, gastar ou usufruir o seu dinheiro ou investir. Então é o comportamento. E aí o resto é a consequência. É claro que vão ter momentos que a gente vai conseguir faturar mais dinheiro, tem outros menos, mas independente em que momento a gente está, se eu sei que vai passar, se eu uso isso como um parâmetro de vida, né, na hora que eu estou ganhando dinheiro, eu guardo dinheiro. Eu gosto de investir quando, né, contra a maré. Por quê? É gestão, é inteligência também. É aprender, mas eu preciso comprar tal coisa, seja ela qual for, desde um sapato ou um carro, né? Se eu pensar que eu vou lá e compro na emoção, na empolgação, depois eu dou um jeito para pagar, depois eu me viro, ou comprou sem pensar, achou bonito e comprou, é claro que vai ter problemas. É certo, não aí não é destino, aí não é azar, é consequência. Agora, se você se organiza, e isso é construção também, não é da noite para o dia. Nós estamos chegando agora, né, reta final do ano, a gente se organiza, né? E você faz compras conscientes, ordem de prioridade. Vai vir a dificuldade, você vai saber passar por ela. Vai vir um momento mais favorável, você talvez até possa ter, né, investimentos ou gastos diferentes, mas você vai dentro de um patamar. Então, isso é amadurecimento, isso é maturidade. E não adianta estar final de ano agora, é muito comum, né? Que Deus me traga isso, essa. Não dá para só botar na conta do Eu acho que Deus cima, quer, né, o né, nosso melhor, mas nós temos que fazer a nossa parte. E eu quero fazer um convite também, aproveitando essa audiência maravilhosa aqui da Rádio Ibirubá, que tem uma missão de tantos anos, né, de levar informação para toda a nossa região, de incluir tantas pessoas. Agora, em dezembro, eu e a Glace estamos organizando uma jornada. Nós terminamos a mentoria na semana passada e nós vamos fazer online, gratuito, né? 3 dias consecutivos, né, de lives ao vivo, com oportunidade para interagir também com conteúdo de alto valor agregado, que é a jornada Realize. Então, 3 dias. Eu não estou dizendo que a jornada por si só transforma a vida, mas se você não tem o acesso a isso de outras formas, está aí uma grande oportunidade de ter acesso a um conteúdo atual, né, um conteúdo de muito valor. Para quê? Por que se chama Realize, tanto a nossa mentoria quanto a nossa jornada? Para que, por meio do autoconhecimento e dos recursos de inteligência emocional, as pessoas possam se trabalhar e realizar aquilo que elas desejam, realizar os seus sonhos. Então, a nossa missão, o nosso propósito de vida é levar informações, levar ferramentas e recursos para que as pessoas se conheçam melhor e, a partir desse se conhecer, tenham clareza sobre o que querem, sobre seus sonhos e se comprometam com ações concretas para realizar, transformar esses sonhos em realidade. Então, a jornada Realize, estão todos convidados pelas nossas redes sociais, seja pelo Facebook, Fabiane Mariasati, seja pelo Instagram também do mesmo nome, ou pelo YouTube, todos Fabiane Mariasati. Só me chamar lá, a gente está postando muita coisa. É só entrar no grupo de avisos pelo WhatsApp que você vai receber todas as informações para participar. Ótimo. Então, eu sempre digo, tem pessoas que vão consumir
conteúdo de forma gratuita. E ele é democrático a todos. Tem pessoas que vão querer uma orientação mais específica. Ou vai comprar o livro, vai fazer uma sessão, vai fazer um curso, vai fazer a mentoria. Mas não é porque eu não disponho, às vezes, da condição de fazer que eu não posso fazer nada. Então, a gente sempre tem alternativas. Exato. Muito bom. Só mandar um abraço aqui também para o José Leonel. Gostei de escutar, parabéns pelas palavras certas e no lugar certo, ele coloca aqui. Bacana, né? Grande abraço para o José Leonel. Legal. Pois é, passou, né? Assunto Boa. muito bom. Vou ter que trazer de novo aí a Estou à Fabiana. disposição. Aliás, a casa é dela, né? Fique à vontade, Acho sempre, que é né? a terceira ou quarta vez que eu Eu venho aqui, acho. né? Muito obrigada. Junto Muito com a bom Vera, mesmo. né? Um abraço para minha amiga Vera Rossato. Esse livro não também. tem, né? Ainda já se foi, né? Esse livro aqui, ele tem. Agora eu não tenho a pronta entrega, porque está sendo um grande sucesso. A pré-venda do livro, que aconteceu antes do lançamento, já esgotou todos os livros que me cabiam, né, dessa primeira tiragem. Eu já encomendei mais, trouxe e vendi tudo. E agora, né, trouxe do lançamento e já vendi tudo. Então, muito obrigada a todas as pessoas aqui da nossa região e de tantos outros lugares. Eu mandei para Minas, para o Mato Grosso do Sul, para São Paulo, para o Tocantins esse livro e aqui para o estado, várias outras cidades. E agora a editora está fazendo uma nova tiragem. Eu já fiz a minha encomenda, eu só não tenho precisão do dia que chega, mas eu já tenho uma lista de espera de pessoas que já estão dando nome, né, porque querem garantir o seu exemplar autografado e com dedicatória. E em janeiro a gente vai ter a versão dele também digitalizada, disponível também, sempre nas nossas redes sociais, todos os nossos produtos lá nas nossas redes sociais. Legal, Fabiano. Muito obrigado mesmo, tá? Parabéns pelo teu trabalho, tá? Muito legal, muito bom, de tanto ajudar, né? As pessoas, né? E a sua fala, ela realmente enriquece. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão te agradecendo, ouvindo a gente aí, tá? Quem não acompanhou toda, né, a nossa programação, acessa lá de novo o site e também lá no Facebook da Rádio Birubá, você acompanha na íntegra todo esse nosso bate-papo. Manda abraço então aí, tá faltando abraço para quem? Sensacional. Reforçar então a todos os ouvintes, né? Um grande abraço, as pessoas que interagiram com o programa, a minha família maravilhosa, que eu já falei deles, e a todos, né? Os amigos, enfim, né? Todas as pessoas bacanas que é uma grande alegria compor. E um abraço para vocês que sempre estão nos acolhendo aqui e dando espaço para a gente levar essas informações para mais gente. Legal. Fabiane, tudo de bom? Bom Natal? Gratidão, obrigada igualmente, um feliz e abençoado Natal para todos. Até mais. Até mais. É isso, então fechamos, né, cara? Exatamente, amanhã 12h10 de novo, a gente atende no ar. Grande abraço, até lá então. Valeu, gente. Valeu.